Alô, galera, começando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Lembrando que vamos assinar o canal, dá aquele like. E é isso aí, não tem bial? Fica com leal. O restaurante Casinhas é o primeiro rodízio de comida de festa do Brasil. Não confundir comida de festa com comida de boteco. Você vai encontrar essa comida do boteco também, mas lá é muito mais. Tem tudo que você tem numa festa, casamento, você vai lá, tem aquelas comidas, tudo tem no Casinhas. Restaurante Casinhas vai atender você se você quer fazer a festa, seu aniversário, comemorar bodas de prata, boda de ouro, vá para o Casinhas Festa. E temos 3 unidades, 2 em Campo Grande, uma no Guandu Sapê e uma no Grumari. E temos também em Madureira. Então é só ligar, o contato está passando aí na sua tela, a direção é do meu amigo Fabrício Almeida. Então se liga nesse recado, se você quer comemorar sua festa, Restaurantes Casinhas. Ei, perua, aonde vai com tanta pressa? Vou assistir o programa do Zé na Web TV Campo Grande. Ah, me espera que eu também vou. As peruas têm razão. O programa do Zé na Web TV Campo Grande é imperdível. Contamos com a sua audiência. Alô, galera, chegando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé, esse nosso encontro de toda terça às 20 horas. Desde já pedindo para você dar aquele like e assinar o canal para fortalecer aqui o programa. Antes de começar o programa de hoje, eu gostaria de agradecer aqui, da Garo Efeitos, lá de Alagoas. Eu recebi esse presente aqui, a galera aqui da percussão aí, se liga aí que vai estar passando aí no rodapé a rede social aqui da Garo Efeitos. Os caras têm efeito, manda para todo o Brasil. Desde já agradecendo esse presente aí. No programa de hoje eu vou conversar com o Cristian Perini, ele é músico e é artista plástico, e vou conversar também com a minha parceira, minha amiga cantora Pio Machado. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé, eu vou conversar aqui com o Cristian Perini. Cristian, obrigado, meu irmão, por ter aceitado o nosso convite aqui para participar do programa. Eu que agradeço a oportunidade, uma iniciativa tão bacana, né, cara, de vocês aí, de fomentar e de divulgar os trabalhos aqui dos artistas locais, né? Que exatamente. O campo aqui é minado de artistas, grandes artistas, né? Então, parabéns aí, é uma honra. Vamos falar um pouquinho da história do Cristian. Quer dizer, eu já conheço, que eu sei que o Cristian nasceu numa família de artistas, né? Mas me explica aí pra galera que não sabe, eu sei, o pai do Cristian, a mãe, né? Todo mundo ligado à arte. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, cara, a coisa meio que eu já nasci ali inserido no contexto, né? Não escolhi. Quando eu vi, eu já estava, porque a minha mãe sempre teve esse lance das artes visuais, né? E também poetisa também, do teatro. Regina. Grande Regina Pierini, saudosa. E meu pai, mais a parte de produção de música e produção de eventos também, né? Porque ele nasceu numa cidade que foi muito utilizada como cenário em filmes, né, brasileiros, de Glauber Rocha e tal. Então ele tem essa expertise na área de produção. Então foi um casamento muito louco. E quando eu vi, eu já pequenininho, já estava ali, gostava de ir, né, nos eventos de saraus, né? E minha mãe começou a declamar poesias e tal, e eu me via, ela ali fazendo o laboratório, né, decorando o texto e tal, me via repetindo, e ela já me colocou ali com 7 anos já para declamar José de Carlos Drummond de Andrade, né? Complicado pra caramba. E aí foi embora. Meu pai, Ives Macena, né? Para quem não conhece, é um grande produtor, um grande agente cultural aqui, né? Da Zona Oeste, em Campo Grande. Diretor do Teatro de Arena Elza Osborne, sim, né? Espaço maravilhoso aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Né? Isso, uma figura incrível e que teve essa ideia do projeto piloto pela primeira lona cultural, né? Que hoje é o projeto Lonas Culturais, que já expandiu para areninhas e arenas culturais. Mas esse não é o foco, mas é uma grande figura e também cantava também, né? Era crooner na época, né? Cantava ali. Conjunto lá, os Milionários, né? Exatamente, os Milionários e tal. Conheço bem a história do Ives. Sim, lá na Bahia. E a minha mãe e a família dela, né, meus tios, com artes visuais, né, com pintura lá em Minas, né, grandes pintores na área pintavam em veludo, né, pinturas figurativas, paisagens e tal.
E nesse jogo todo, minha mãe, entre as artes visuais e o teatro, eu comecei a, né, declamar poesias. E aí meu pai via que a gente tinha ali algum talento para coisa, já colocou eu e meu irmão na aula de música com 8 anos de idade, né? Porque meu pai era secretário do prefeito na cidade de Divinópolis, apesar de eu ser daqui, de São Cristóvão, Rio de Janeiro. A gente foi para Minas quando eu era pequeno e meu pai, secretário do prefeito, já começou a agitar um monte de coisas, né? Shows e, enfim, saraus, né? Que era muito feito antigamente, né? Os saraus de poesia. E nisso ele abriu um curso lá de teoria musical e colocou eu e meu irmão já para fazer aula de música com 8 anos de idade, né? Então, quer dizer, a primeira coisa mais forte da arte veio a música que você, o Christian é baterista, né? Baterista então... de uma das grandes bandas aqui, que é a nossa Black Dog, não é isso? Sim, Black Dog. Então, quer dizer, a música veio primeiro do que a gente vai chegar lá na sua parte de artes plásticas. Foi misturando ali um pouquinho de cada coisa, né? Depois, mas a música foi bem latente logo cedo. Depois meu pai me colocou para cantar eu e meu irmão no Roxinóis de Divinópolis, né? Que depois veio Era o coral. o coral que veio até cantar com o Milton Nascimento no Fantástico, isso na década de 80, né? Fiquei 2 anos nos Roxinóis e a gente veio pra cá. E eu sempre gostei de desenhar, né? Meus tios, grandes Newton Pierini e Wilfred Pierini, grandes desenhistas, pintores de alta qualidade. Minha mãe também. Sua mãe também trabalhou muito com quadros, essas coisas. Minha mãe pintava pra caramba, né? Eu conheço essa realismo, né? Que a gente chama a figura, pintura de figuras, né? Muito bem detalhadas, assim. Eu cresci nisso, eu gostava muito de desenhar. Mas chegou no ensino médio mais ou menos, eu conheci o rock and roll, guitarra, e aí eu meio que afastei um pouco. Mas eu sempre tive muita vontade de trabalhar com artes visuais, porque eu ficava encantado com meus tios, né? E tinha um ateliê grande lá em Alfenas. E também tive a honra de catar jabuticaba no quintal de GTO, que é um grande artesão, né, um mestre da cultura, né? É um grande artista, um grande escultor, né, lá de Minas. Então, envolto aquilo ali, eu ficava naquela, um pouquinho de cada coisa. Mas o teatro, que é o que minha mãe queria que eu fizesse, eu não consegui seguir, porque eu me achava muito canastrão, cara. Meu irmão... É engraçado, quer dizer, a gente se conhece assim, porque a gente frequenta essa coisa da música, né? A gente eu conheço você sempre como baterista e tal, baterista do Black Dog, baterista ali, e seu irmão Ivinho, baixista. Sim. Seu pai, então eu conheço vocês ali. Aí, engraçado, essa coisa eu sabia que você mexia com uma coisa da coisa de artes plásticas e tal, mas eu nunca imaginei que fosse muito teu forte também nisso, né? Acabou virando, né? A gente vai se reinventando, a gente vai migrando para onde está abrindo, né? Uhum. Então, eu queria muito fazer a Universidade de Música. Eu queria muito e tal, mas quando eu vi a complexidade que era para entrar para uma UFRJ da vida, uma Unirio, só o ditado musical, aquela coisa, eu falei, vai ser complicado de entrar. E era uma coisa integral também, né? Tinha que se dedicar só a isso. E quando eu quis fazer uma graduação, eu acabei indo para as artes visuais, porque o TH era mais fácil, né, cara? Era só desenhar ali desenhar uma jarra, uma coisa, desenho de observação, para mim, muito mais fácil que de leitura musical, ditado, né, escrita, tudo. Solfejo, exatamente. Parte teórica da música. Mas o que eu queria mesmo lá atrás, assim, quando eu não tinha noção, vamos dizer assim, era ser maestro e tal, tocar um monte de instrumentos e tal. Mas acabei... O que aconteceu comigo foi o seguinte, quando eu quis estudar, né, fazer uma graduação, porque a gente já vinha trabalhando sem esse embasamento acadêmico, vamos dizer assim, ali na praxis mesmo, ali na lona, desde sempre, né, cara? Desde pequeno, trabalhando com shows. Em 89, eu tinha 14 anos, eu coproduzi, né, com a molecada o primeiro festival de heavy metal daqui, de Campo Grande, né, cara? Eu era novo pra caramba, então, assim, pra mim foi tudo uma aventura, uma coisa muito louca. E aí, mas quando eu fui estudar mesmo, eu acabei indo para as artes visuais. E eu tive muita sorte, além desse, ali na lona, no Teatro de Arena, eu ter crescido vendo grandes artistas, né? Gilson Pedanzeta, Mauro Senise, ali, Cama de Gato, Arthur Maia, vocês mesmo vendo Eli, vocês tocando Zé Gomes, enfim, eu fui afortunado de crescer vendo isso, né? De perto. E nas artes visuais também tive muita sorte de ter um grande professor de desenho, que é o Bandeira de Melo,
que é tido assim, ele ganhou até o Grand Prix de pintura mundial, o cara é um gênio, né? Tive muita sorte. E aí, terminando, estudei na Metodista do Rio, né? Depois fui para a Rural, para a primeira turma de Belas Artes. E quando eu me formei, acabei, através de um conhecido, de portfólio de internet, acabei indo trabalhar com o Vic Muniz, né? Que é um artista conhecidaço, um dos maiores artistas do Brasil, da atualidade, né? E lá, eu trabalhei 2 anos lá, foi até interessante porque eu fui convidado para fazer... Eles precisavam de um homem, porque trabalhava com sucata, né? Não sei se você está ligado no trabalho do Vic engraçado, Muniz. eu sabia da tua coisa das artes plásticas, mas eu sempre vi você muito como baterista do Black Dog. E a minha surpresa foi que eu estava assistindo o Canal Brasil... E aí, começou um programa falei, que lance maneiro. Aí, quando fui ver a abertura do programa, era com uma obra sua. Sim, pode crer. Eu falei, fiquei contentão, né? Que eu sou meio barrista mesmo, né? Falei, caraca, legal, o negócio legal. eu vi o negócio do Cristo, não me lembro, como é que é o nome do programa? Música para Ver. Música para Ver. É do Music Box Brasil. Music Box Brasil, eu falei aqui o canal errado. Mas eu sei que eu achei a abertura do canal, falei, que negócio maneiro. Aí depois, os créditos legal, ali. Eu sabia disso, que você tinha... os créditos, eu falei, caramba. Aliás, quer dizer, a família sempre me surpreendendo. Outro dia eu tava vendo um negócio, só para dar um parênteses aqui, tava vendo um outro programa, um negócio de disputa de cerveja. Aí quem ganha? O irmão dele ganha. E vinho ganha no canal. Acho que esse foi no Canal do Brasil. Mestre cervejeiro, não sei o que. O cara que faz cerveja, né, em casa, né? Sim. Essas cervejas artesanais. Aí, daqui a pouco, e vinho, meu amigo Chaveiro também, os dois, ganharam o primeiro lugar da cerveja. Até hoje eu não provei essa cerveja. Pois é, cara. Ele deu um tempo a gente vai dar 5 para tomar um Guaraná e a gente volta já conversando com essa figuraça aqui, meu amigo Christian Perini. Estúdio Som das Cores. Estúdio de produção musical, mídia, arte e entretenimento. Zap 21 994 66 42 28. A minha calça rasgada e minha... Programa do Zé. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o Programa do Zé, esse nosso encontro de toda terça às 20 horas. Desde já pedindo para você dar o seu like e assinar o canal aí, né? Eu tô conversando com o Christian Perini, ele é músico e artista plástico. A gente tá falando mais agora da coisa do artista plástico. Eu tô falando dessa coisa que eu vi, a abertura de um programa super bacana com uma obra sua. Podia falar um pouquinho como é que chega... Porque eu sempre falo, eu falo aqui, às vezes eu sou até redundante falar nisso, que a gente é de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente, daqui pro centro do Rio, são 50 quilômetros. Então a gente luta contra a geografia para você ocupar os espaços maiores, já que essa coisa de informação não vem até aqui, saber o que está acontecendo aqui. Verdade. Então, quando alguém da gente consegue furar, que ele chama essa chapa, né? Independente de qualquer momento da arte ou em qualquer outro setor, eu fico vibrando pra caramba. Aí quando eu vi o teu trabalho, a tua obra, né, numa TV, que é a coisa foi na... Music Box Brasil. Music Box Brasil, um canal que tem uma super, né, audiência bacana. Eu falei, cara, mas como é que você consegue furar essa chapa, né? Como é que foi? Pois como eu estava falando, eu estudei lá na Metodista, né? Fiz artes visuais, na verdade, licenciatura, né? Com habilitação em artes visuais. Na época era educação artística, então eu tinha que estudar um pouco de teatro, um pouco de música também, mas só para você poder, né, ter uma didática ali, porque antigamente o professor de educação artística ele dava conta de tudo, das linguagens todas, né? E depois com a Ana May Barbosa que a coisa meio que separou dança, música, teatro e artes visuais. Mas quando eu estava fazendo, foi em 2006, mais ou menos, 2007, por aí, ainda era educação artística. Eu peguei nessa mudança. E acabei a faculdade, meu professor, esse grande que é o Bandeira de Melo, ele via que eu era bem aplicado, porque também, né, cara, foi o que tu falou, 50 quilômetros, eu ia daqui pro Flamengo, né? Olha isso. Pra estudar. E chegava lá, eu cobrava, eu queria, aula, depois de pegar trem, pegar metrô, eu queria estudar mesmo. Então ele via que eu era aplicado, só que a carga horária de desenho e da parte prática,
e numa licenciatura é muito curta. Então ele abriu um curso, assim, ele meio que escolheu os professores, né? Fez o concurso, foi a pessoa que, uma das pessoas que escolheu os professores para o primeiro curso de Belas Artes da Rural. Né? E eu sempre tive maior vontade de estudar na Rural, porque é uma universidade linda, né, cara? Eu ia pra lá tocar e tudo mais, frequentava, mas ficava olhando assim para um dos campos mais lindos que tem, né? Assim, é muito bonito lá. E acabou que ele me chamou para fazer o bacharelado lá, mas acabou que começou só na licenciatura. Eu acho que o bacharelado ficou meio que, o planejamento ficou engavetado. Aí fui para lá fazer Belas Artes, né? Ilustração. E nesse entremeio, através da internet, contatos, vagou um posto lá no Vic Muniz, no estúdio do Vic Muniz, que eles faziam desenhos de sucata gigantescos ali. Não sei se você está ligado na Avenida Brasil, quando chega em Parada de Lucas, tem um ferro velho gigante, onde foi filmado Rainha da Sucata, e vários outros clipes foram filmados ali, ensaios fotográficos. E aí ali ele fazia ali o estúdio dele, ele alugava ali e fazia desenhos gigantescos, instalações que a gente chama, né? Instalações artísticas. E ele fez ali também os desenhos do filme Lixo Extraordinário, que está até no Netflix também. Eu vim logo depois disso, fui convidado para fazer o último trabalho de sucata, né? Que era para a Tate Gallery, que é uma galeria da Inglaterra grande. Aí eu fui lá, fiz o teste. Aí começamos a fazer o desenho. E o desenho, justamente, eu até me orgulho muito, porque eu fiz grande parte do desenho. Logicamente que teve a ajuda de algumas meninas, né? Lógico. Mas na questão de carregar peso, de levar aquilo tudo, eu acabei tendo uma participação maior, né? No desenho. Que foi o Criação de Adão, do Michelangelo. A gente fez aquele tem na Capela Sistina, a gente fez só com sucata, gigantesco assim, né? E era para ser o último trabalho, né, dessa série de imagens de sucata. Só que a coisa ficou tão boa que eu fiquei 2 anos fazendo imagens de sucata para o Vic Muniz ainda. Aí fiz o Pensador de Rodin, né? Depois a gente fez o Projeto Paisagem, né, na Rio+20, que foi só com o lixo da Rio+20. A gente fez o desenho da Bahia da Enseada de Botafogo. Ficou super legal ali, Pão de Açúcar. Sim, aí no caso foi com o lixo higienizado, né? O pessoal, eles iam recolhendo o lixo e tinha uma ONG que higienizava esse lixo. Poder trabalhar. Exatamente. E a gente fez ali uma instalação gigantesca. E aí, depois de fazer esse trabalho lá na Rio+20, fiz outros trabalhos também, como o logotipo do Fantástico, né, para a edição 2000 do Fantástico, só com a sucata da Globo, câmeras, enfim, recs e tal. E fiquei 2 anos trabalhando com o Vic Muniz, vou tentar encurtar aqui para chegar na tua pergunta. Chegou no final dessa série, tive uma proposta para trabalhar com ele lá na Gávea, mas a proposta não foi tão legal para eu poder me manter, morar lá, né, lá para baixo, e também eu tinha que me dedicar só a isso, então não tive como dar continuidade. E aí fui fazer o meu próprio trabalho, porque eu desenvolvi essa questão da instalação anamórfica, que a gente chama, né, instalação com objetos, e depois fotografar lá no estúdio Vic Muniz. Devo a essa experiência, hoje em dia, tudo que eu tenho feito, foi um divisor de águas na minha vida, né? E aí uniu o útil ao agradável, porque eu sempre amei música, sempre fui músico prático e tal. Trabalhei com estúdio, a gente também lá na lona tinha algumas sucatas, então o material que eu olhei que eu tinha era o audiovisual, né? De cabos, plugs e tal. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu quero fazer alguma coisa com esse material. Aí pintou aquela ideia de fazer celebridades da música, né? Até para resgatar essa memória, né? E isso ficou muito latente agora numa exposição que eu fiz. E comecei a fazer esses retratos de celebridades da música. Comecei com Jimi Hendrix e fui chamado para fazer um retrato do Albert Einstein para uma empresa francesa que tem em São Paulo. Aí fiz o Albert Einstein, doei algumas imagens, essas imagens caíram na internet até em uma resolução, em alta resolução.
E nisso foi espalhando o Snoop Dogg, que é o rapper, né? Aquele rapper americano, colocou no Instagram dele lá, tipo, dope, tipo assim, caramba, me amarrei, né? Chapei com a parada. Por isso dá uma alavancada, né? Forte. Aí o troço deu uma alavancada violenta. Nisso fui convidado para fazer a capa do Harry Connick Jr., né? Que é um grande cantor americano e ator também. Aqui no Brasil ele é muito conhecido como ator, né? Que ele fez Independence Day, O Winter do Golfinho, mas ele é um grande pianista de jazz, estudou com a família Marsalis e tal, né? E cantor também. Mas o jazz aqui no Brasil, a gente sabe como é que é, né? Tá sempre flutuando na história. Mas ele é um cara red carpet total, ele é muito conhecido. E aí tive esse convite da Sony Music de Nova York para fazer, que foi grande também para mim, porque é tipo um aval. A gente sabe que no mundo da arte, quem detém ali os sistemas da arte, né, as galerias, é que dita o que é arte, o que não é arte, né? Tem esse preconceito, né? Às vezes um cara é muito bom tecnicamente, mas tem que passar nesse crivo, né? Tem esse lance, né? Principalmente nas artes visuais. E aí para mim foi uma chancela boa que pintou vários outros convites, como esse da Bia Bergalo, que é uma produtora uma produtora da Carioca, de fazer a abertura do Música para Ver. E eu achei muito legal, porque me veio logo a ideia, assim, muito literal de fazer um olho, mas eu quis fazer o olho todo com os objetos, com flautas, com captadores, com instrumentos musicais. Porque música para ver, né? Então a pessoa via o desenho, eu quis fazer um desenho realístico de um olho, né? Mas que quando aproximasse, você visse ali captadores, flautas, cordas, instrumentos, né? Eu assisti por acaso, estava vendo na televisão, vi o programa é coisa de música, né? Que eu tô sempre, os canais de música, eu tô sempre assistindo, achei a abertura do caramba, e foi uma grata surpresa, né? Que a obra era do Christian, um parceiraço aqui. Agora, eu quero saber outra coisa, só pra gente fechar aqui essa nossa conversa, que eu sei que você tem essa coisa fortíssima que agora tá despontando até mais um pouco com a música. Sim. Né? Como é que você tá fazendo para conciliar o teu trabalho de artista plástico e de baterista de uma super banda também, que tem uma agenda bem bacana, que é o Black Dog? Cara, isso é complicado pra caramba, porque às vezes eu gostaria de me focar só numa coisa, né? Eu fico frustrado às vezes de ter aquela cobrança de não ser um super cara numa coisa só, porque você fica, vai pra cá, vai pra lá, né? E acaba também me dividindo ali com a Lona, a parte administrativa da Lona, produção e tal. Então eu tenho que dou aula também de desenho. E acaba que eu fico um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e doido para tocar guitarra, tocar violão em casa, fico olhando para os instrumentos, falo, mas está difícil de conciliar, mas eu vou tentando aí, eu sou workaholic, né? Então eu vou me dedicando ali. E Cris, tem alguma coisa assim próxima, alguma exposição sua? Eu acabei, era para até se estender mais, eu fiz uma exposição agora no Passeio Shopping, em Campo Grande, foi até a convite lá da diretoria de lá, muito bacana, me deram uma sala grande, só que teve uma feira agora lá, e eu acabei, eles queriam fazer junto, mas eu acabei cedendo o espaço, tirando antes do tempo. Eu estava até sexta-feira passada, eu estava com a exposição no Passeio Shopping. E agora eu estou vendo para fazer a próxima exposição na Gamboa, que agora está revitalizando ali, não sei se você está ligado ali na região da Gamboa. Teve a fábrica Bering, né, que foi um grande lance nas artes visuais. Isso aí fomentou, tem vários artistas que estão indo para lá, né, artistas visuais e pubs também estão sendo abertos lá, porque teve esse lance da revitalização ali, né, da área portuária. E aí eu vou fazer minha próxima exposição lá, ainda estou fechando ainda o esquema. É o que eu sempre falo aqui, por exemplo, né? Você trabalha em duas áreas da arte, que é a música e a arte plástica, né? E eu sempre falo, a música, né, com todo o problema que tem, a música, ela, de qualquer forma, ela já te dá algum retorno mais rápido, né? Estou falando financeiramente de grana, o cara começa a tocar um violão, vai se defender aquela grana no bar, vai defender... É mais instantâneo, né? Mais instantâneo. Mas, por exemplo, o ator já é complicado, porque o cara às vezes ensaia uma peça meses e meses, aí fica, daqui a pouco acha que vai ficar, não sei, um mês, aí não funciona, fica uma semana, o cara ensaiou meses para estrear aquilo, sem grana, sem nada. O artista plástico também passa muito por isso, né? Até ele ter um retorno. Passa, cara, reconhecimento da obra. Até eu entender como é que a coisa funcionava, foi bem estranho, porque eu tenho que ir produzindo o portfólio o tempo inteiro. Tendo encomenda ou não, entrando grana ou não, eu tenho que estar produzindo, porque o próprio pessoal te cobra novidade. Você não pode ficar parado, né? Você tem que estar pesquisando e tal.
Eu tenho essa série que eu faço de celebridades com instrumentos, com sucata, que é uma série que eu vou levar assim até o fim da vida, que eu acho, porque são muitas pessoas que eu tenho que representar ainda. Eu me sinto cobrado em ter que homenagear ainda Jaco Pastorius, Miles Davis, tem muita gente boa pra eu fazer ainda. Mas em contrapartida a isso, paralelo a isso, eu tenho também outros trabalhos, eu tenho que ficar me renovando, porque eu não posso ficar na mesma coisa. Mas é complicado, cara, porque assim, por exemplo, na pandemia foi muito estranho pra mim, entendeu? E o que me segurou foi que eu tenho clientes fora do Brasil, que é o mais bacana, porque... As encomendas mesmo, né? As encomendas, numa moeda aqui mais estável, né? Então isso me deu uma segurada, porque eu fiquei bem preocupado quando chegou na pandemia. Acho que todos nós, né? Todo mundo o setor cultural e de música e tudo das artes foi muito impactado e levou também muito da culpa da coisa, né? O pessoal se espremia em trem, em metrô, mas ir pro bar, ver um show, vai ter contaminação. Quer dizer, a gente foi muito sacrificado. Isso foi muito estranho para todos nós, né, que trabalhamos com música, com arte. Então, ainda tô me adequando, mas não posso reclamar, a coisa tá legal. Eu tenho clientes em Seattle, na Califórnia, que é até um cantor de lá, Kelly James, que ele adora meu trabalho. Então, volta e meia, ele, faz um quadro pra mim e tal. Eu já fiz pra ele e para um outro cliente, que eu já fiz mais de 10 quadros pra eles, né? Então tá a parte do Cris, artista plástico, tá... tá indo. Tá legal. E pra gente fechar aqui a nossa entrevista, como é Mas que... Mas aqui no Brasil é complicado, né? Aqui tá pegando no tranco ainda. A pessoa que quer uma encomenda do Cris, como é que eu acho o Cris pra fazer um trabalho? Então, eu tô nas redes sociais, eu tô nas redes sociais ali, no Instagram, Facebook e nas outras. Eu tenho algumas lojas lá fora, que é o iCanvas, Collab também, mas o pessoal encontra meu trabalho @Christian Pierini, com CH, né? Christian Pierini, tudo com I, arte em inglês, né? ART. Christian Pierini Arte, tanto no Facebook quanto no Instagram. E modéstia à parte, se botar Christian Pierini lá no Google, acha, porque eu já, com esse lance da Sony Music, eu dei muita entrevista pra Armênia, França, enfim, tem muita coisa. Estou divulgando aí Campo Grande. Eu fico feliz de estar fazendo, eu sempre cito isso, da União de Grupos e Artistas, o Teatro de Arena, ser de Campo Grande, e ali tem o meu estúdio, e tá aí, mais de 5 idiomas está sendo divulgado aí na internet. Que maravilha. Eu conversei aqui com essa figuraça, Christian Pierini, ele é músico e artista plástico. Christian, obrigado pela presença, meu irmão. Foi um prazer, assim, só estar com vocês, referências para mim, né, culturais da música também, ali fiquei vendo, vocês são muito, me influenciaram muito nisso, né? Então, para mim é um grande prazer estar aqui, estou em casa, né, cara, super feliz. Maravilha. A gente vai dar 5 para tomar um Guaraná e volta já já. ZL Produções Artísticas. Meu Cantinho Festas e Eventos. Faça sua reunião de aniversário, encontro com amigos e amigas, eventos em geral, no espaço de festas Meu Cantinho. Localizado bem no centro de Campo Grande do Rio de Janeiro. Grande promoção, R$300 de segunda a quinta, 4 horas de evento. R$390 sextas, sábados, domingos e feriados. 5 horas de evento. Zap 21964 390 328. Eu sou Ives Pierini, programa do Zé, na Web TV Campo Grande RJ. Fiquem ligados. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé, esse nosso encontro de toda terça às 20 horas. Lembrando para você dar aquele like, assinar o canal aí para fortalecer o programa do Zé. Eu vou conversar aqui com ela, que é cantora e também artista plástica, né? Hoje o programa de hoje teve o Christian Pierini, que é baterista e artista plástico, e agora eu vou conversar com a Pio Machado. Ô, Pio, obrigado por aceitar o convite da gente. Aqui. Olha, uma iniciativa e tanto, viu? Você está fazendo pela Zona Oeste que muita gente deveria fazer, que está lá nos órgãos públicos, e não está fazendo. Essa divulgação da arte, da cultura aqui da nossa região. Estamos fazendo a nossa parte, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Vou começar com a Pio, com a coisa da cantora, né? Porque a primeira vez que eu vi a Pio foi num festival, no festival de música do Colégio Dom Otto Mota, um colégio em Santa Cruz. Você, mais 2 meninas defendendo uma música do JB. Não era JB? Não. Era do irmão da Tânia, de um amigo nosso. Não era do JB, não? Não era do JB. Não, ainda não tinha esse contato com o JB ainda não.
Foi antes? Foi antes? Foi. Não, que eu me lembro de alguma... Então, mas ele não sabia a harmonia da música, não tinha nada disso, que eu me lembro dele estar nesse festival, assim, lá nos bastidores, o JB está. Não, ele JB que a gente está falando é um grande compositor, mora em Santa Cruz, compositor de um grande sucesso malandro, né? Compositor que é parceiro do Jorge Aragão. Grande figura que está devendo uma visita pra gente aqui também. Mas a primeira vez que eu vi você, já vi você como cantora, né? Pois é, a gente participou muito. Quando eu estava fazendo ensino médio, na verdade, no Barão do Rio Branco, aí começou ali a parte dos festivais, aí eu fui convidada por Renatinho, que já fez a... Renatinho, Santa Cruz. Ele me deu uma música para defender com o Tadeu de Freitas, aí eu fui fazer essa apresentação da música dele no festival. Foi a primeira vez que eu participei de um festival assim, sozinha. Aquele foi só um ensaio. Era você e mais duas meninas, Isso. Mas você já tinha essa coisa de querer ser cantora ou era só uma brincadeira nessa época, Pio? Olha, a minha família sempre foi muito musical, né? A minha mãe e meu pai se conheceram nas Pastorinhas. Era um folguedo que tinha aqui no Rio de Janeiro, né, no interior, assim, era perto do Natal, como tem Folia de Reis. Folia de Reis. Então, meu pai era o músico da banda e minha mãe fazia parte do Cordão Encarnado e eles se conheceram ali. Né, o nome dela é Lira e José Machado, que era um grande... Então essa coisa da música já está na família. Com certeza, a família inteira. Que tem a Páscoa, né? Sua irmã que é cantora. Tocava trompete, minha irmã. Páscoa, abraço, Páscoa, meu amigo. Tocava trompete, meu irmão Ovídio, que infelizmente já foi, né? Também. Que também chamava de Ovídio Maia, tinha a voz bem parecida com a voz de Tim Maia, ele fazia show junto com Guerra. Eu fiz muito show com eles também. William Guerra, nosso guitarrista maravilhoso. A gente se divertia muito. Então eu tinha uma família toda musical, então o tempo todo eu estava lá fazendo, ouvindo, vendo. O meu pai trabalhava muito comigo sem eu perceber. Eu cantava uma música, lavando louça, por exemplo, e aí meu pai chegava e cantava uma outra música num outro tom e num outro ritmo, para ver se eu conseguia segurar. Conseguia acompanhar ele. Isso, na minha música, no meu ritmo, no meu tom e ele em outro. Só para tentar me atrapalhar, para ver se eu conseguia... Saía do... E a mesma coisa era no ritmo, porque eu trabalho com percussão também. Não é como você. Bem como o trio maravilhoso que a gente tem aqui, né? O Zé Gomes, o Zé Leal e o Giló. Esses três aí a gente não tem nem o que discutir. A Pio, além de cantora, artista plástica, percussionista, toca pandeiro muito bem, bongô, e tá sempre na atividade. Uma curiosa, digamos assim. Então, a gente fazia muito isso. Lá na minha família, todo mundo era muito musical. Então eu comecei muito cedo a ouvir. E ouvia de tudo. Sabe o que é tudo? Isso é muito bom. Desde Ella Fitzgerald, por exemplo, até Genival Lacerda. Entendeu? Jackson do Pandeiro, a Ray Charles. Tudo eu ouvia. Muito. Porque meus irmãos eram muitos, porque eu sou a 12ª filha. Caramba. Eram 5 homens e 7 mulheres. Então eu sou a caçula, a raspa do tacho da família, né? Que inclusive eu brincava com eles falando assim: eu tenho que treinar demais para chegar aqui. Ensaiou bastante. Ensaiou e treinou muito, mas era uma brincadeira. Eu amo muito meus irmãos. Infelizmente estão indo embora. Eu perdi uma irmã agora também pela Covid. Então isso me deixou meio para baixo, assim, sabe? Então, eu evitei muito sair de casa nesse período, né? Bom, voltando lá à família. Então, meu pai era muito musical. E ele também tinha essa veia artística visual também, artes visuais. Ele trabalhava com pintura, com escultura, artesanato. E ele, quando dava um presente para um amigo, ele fazia uma música para esse amigo. Né? Porque ele era maestro da banda lá de Santa Cruz. A banda... 24 de fevereiro, que tem a sede ali. Tem a sede ali. Isso. E a Braga também. Da Braga lá. Então, eles tinham esse grupo de amigos, como a gente tem até hoje. Quando tem meu aniversário, vai todo mundo, vai, né? Todo mundo. Então, é a mesma coisa. Eles juntavam todo mundo e naquela época se usava muito oferecer um dobrado. É um tipo de composição, estilo, né? Instrumental. Então, ele dava a partitura para cada grupo de amigos, aí todo mundo sentava e executava aquele momento, aquela obra que tinha o seu nome, o nome
do homenageado. Era assim que meu pai fazia, e eu vi esse tempo todo da minha vida. Então me influenciou demais. Eu não poderia ser outra coisa, a não ser trabalhar com arte. É verdade, mas paralelo a isso, eu sei que você é professora, né? Sim, de artes visuais. De artes visuais, né? Eu fiz do município. 30 anos. 30 anos no município aqui do Rio de Janeiro. Santa Cruz, isso, em Santa Cruz. Mas qual é, por exemplo, eu me lembro disso, agora vou até, é uma reclamação da Isis, a minha esposa, que ela começou a estudar com você arte. Foi minha aluna. Só que ela comprou material todo, aquelas coisas todas, e quando ia começar a aula, a Pio pegou aquela licença do município e foi pro Japão. Foi, é verdade. Fiquei 2 anos lá. Ela fala, pô, a Pio foi embora pro Japão. Pois é, eu peguei uma licença sem vencimentos, né? Para ir para lá, tranquei, no caso, né, meu trabalho aqui no Rio, e fui embora. Fiquei 2 anos. Eu me lembro dessa história, porque naquela época precisava de uma era uma fita, cassete para mostrar o trabalho. Isso. A gente gravou o Davi Bessa, né? Davi, o grande violonista, chegou, pô, tem que gravar um negócio com a Pio, né? Pra ela tá tentando um negócio para ir pro Japão, no estúdio do Marcos Farias, lá em Jardim Palmares, onde eu fui criado, tinha um estúdio lá, e eu falei, não, leva a Pio lá, a gente grava. Gravou e deu certo, você foi pro Japão, foi com aquela turma de Zé Men, Toninho Branco, Vanor Lopes. Vanor. Isso. Como é que foi? Conta a sua experiência de sair daqui de Santa Cruz direto pro Japão. Quem fez essa via foi o nosso amigo Binho. Binho, né? Que tá lá até hoje no Japão estavam precisando de uma cantora, né, uma voz feminina para fazer a composição, porque foi a primeira leva foi com a Nilce Carvalho, que foi com o grupo dela tocando choro e samba. Aí abriu para outros, porque a cadeia de churrascaria aumentou no Japão. Então precisava de outros grupos para compor. E aí ele me indicou para Dona Keiko, que era a empresária. A empresária que levava os músicos daqui para o Japão. Então me ligaram para minha escola, falando assim, vem cá, olha só, você não quer ir pro Japão, não, cantar? Eu falei, mas como assim? Não, a gente tá assim, tem uma referência sua, se você quiser, aparece dia tal, lá no escritório no centro da cidade. Eu falei, tá bom, vou ver o que vai dar isso. Aí eu fui, aí cheguei lá, né? Como é que foi essa experiência lá, de cantar no Japão, a aceitação, como é que era? Muito interessante, muito boa, faria tudo novamente, porque lá eles são ávidos de cultura. O japonês valoriza demais a cultura de outros países, as pessoas que estão mostrando a cultura do seu país lá, eles então valorizam até muito mais. Então, eu era tratada muito bem. E lá a gente tinha um público assim muito grande, né? Só que era exclusivo da rede de churrascaria. A gente não podia fazer não podia fazer qualquer freelance fora daquilo lá? Não. E trabalhava-se todos os dias, menos segunda-feira. Era o dia que a gente folgava, né? Então, era bom, porque a gente podia... Eu assisti muito e tive muito contato, muitos amigos, fiz muitos amigos lá. E a gente fez um trabalho bom, né? A gente representou bem a cultura do Brasil. Nós tocávamos samba, bossa nova, alguma coisa de forró também, né? Mas a gente dá uma passeada pela música brasileira. Pelo ritmo. Pô, que maravilha. Muito bom. A gente vai dar 5 para tomar um Guaraná e a gente volta já conversando com essa queridona aqui, a Pio Machado. Espaço Cultural Laurindo Rosa. Espaço para projetos culturais, eventos, confraternizações, festas e atividades artísticas. Rua Mário Mendes 437, Campo Grande, CEP 23.013-530, Rio de Janeiro. Programa do Zé na Web TV Campo Grande RJ. É isso aí, galera. Vem com a gente, vem com a gente. Oba, oba! Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé, esse nosso encontro de toda terça às 20 horas. Lembrando a você, vamos lá dar aquele like, se inscrever no canal. Eu estou conversando aqui com a cantora e artista plástica também, Pio Machado. Pio, você estava falando da coisa da tua ida para o Japão, mas quando você chegou já tinha um trabalho ensaiado lá, você já conhecia os músicos que iam tocar com você lá, como é que é essa história? Olha, eu
Bom, o Binho passou a ideia de que eu Binho é um estava grande fazendo... músico, cantor, flautista. Que Nosso tá... amigo aqui. Então, ele tá morando lá, inclusive, né? Morando lá. Ainda tá lá. Bom, eu fui pra lá, assim, naquela intenção de fazer parte do grupo. Mas, para o pessoal lá, eu já estava fazendo parte desse grupo. Ah, para os contratantes você já cantava no grupo. E que o Binho passou isso pra eles e os meninos também, o Zé Men e o Tuninho Branco. Só que eu não conhecia ninguém, só conhecia o Binho. Ah, você não conhecia nem o Zé Men, nem o Tuninho? Não conhecia. Então, um dia, a gente ainda não tinha celular. Eles ligaram pra minha escola e foram falar comigo. Pio, olha só, a passagem está comprada, você vem aqui dia tal e vai chegar aqui e Dona Keke vai estar junto com a gente lá, a empresária vai estar junto com a gente lá no aeroporto. Você tem que falar que já conhece a gente, que todo mundo vai cantar junto, que a gente já tem um trabalho fechado. Falei, pois é, mas eu não conheço vocês. Como é que eu vou saber quem é um, quem é o outro? Guarda, o Tuninho é de cabelo encaracolado, o Zé Men é de cabelo liso. Falei, tá bom. Aí, viajei 24 horas, quando cheguei lá, Zé Men, Tuninho, mentira, nunca tinha visto as criaturas na minha vida. Mas foi muito bom. A fake news já começou ali, né? Exatamente. E olha que todo mundo achou. Porque, na verdade, claro... Achou que você já trabalhava junto? Com certeza. Que descemos do aeroporto, fomos direto pro palco. Ela canta aí, toca aí. É isso mesmo? Assim. 1, 2, 3 e a gente deu um coro e ficou lindo, maravilhoso. Convenceu, assim, tipo, tocam há 10 anos. E mas, que Pio, nada, a gente... Vamos voltar aqui agora pra essa... Você agora ficou muito também... eu sei que você canta vários estilos, mas você ficou muito fronhada agora. Você anda cantando no Beco das Garrafas. Você isso. Que é uma casa tradicional, né? Aqui que começou a Bossa Nova, aquela coisa tudo, tá lá, o Beco das Garrafas tá lá, voltou com a força total. Eu tô vendo você sempre fazendo apresentações lá. Mas você tá muito ligada, muito inserida na coisa do samba, né? Pois é, cara. O samba me toca de uma forma, assim, muito boa, por causa da percussão, por causa do ritmo. E a bossa nova, por causa da melodia. Eu amo a bossa nova também. E quem me colocou no samba foi JB. Porque eu ia lá no Samba Água Fresca, ainda era lá em Santa Cruz. E aí eu comecei a frequentar. E aí eu comecei a olhar o pandeiro e tal, a percussão, e eu comecei a pegar na percussão, e daqui a pouco eu estava no grupo e a gente começou a fazer trabalho junto. Eu me inseri nesse grupo de samba. Mas, na verdade, a primeira vez que eu cantei foi na Pensão 33. Pensão 33 em Santa Cruz. Você lembra disso? Também, né? Então, era uma pensão... Já era com Zé, lá, a Pensão 33? Era. Zé Rose. JB, Carlão também, Carlão, né? Que partiu grande agora Carlão, meu saudoso amigo. Então, a gente começava a fazer trabalho lá. Foi a primeira vez que eu cantei lá com JB. Que a gente começou a fazer violão e voz também. E aí, para frente, a gente teve essa amizade, que ele me levou pro samba. Agora, a parte de bossa nova veio depois. Lá no Japão, a gente tinha que fazer um trabalho de bossa nova. Então, eu comecei ali, com bossa nova. Começou a conhecer mais esse a bossa nova, assim. Mas foi muito bom o trabalho lá. E aqui também, porque eu sou convidada sempre para fazer. Assim, sempre que tem um convite, eu vou e faço. Entendeu? Eu vejo você eu vejo nas coisas da internet, você com um grupo muito bom, que é o Jimmy Santa Cruz, o Serginho, tecladista, Celso Ribeiro, o Celso, baterista, que é um grande batera. Eu vejo você tocando com esse trio, fazendo mais bossa nova, né? É muito bom. Eu gosto muito desse trio, sim. Mas eu trabalho também com outros músicos, né? Quando tem um convite, eu vou e faço. Quer dizer, você na realidade você não tem um grupo seu. Agora você vai, né? Não, foram quase 15 anos com Samba Água Fresca. Mas depois que me aposentei, eu repensei nessa possibilidade de eu poder aproveitar mais, assim, esse momento que eu estou vivendo, sabe? Eu não posso encarar durante muito tempo um grupo assim, com estilo só. Me cansa um pouco. E eu gosto de ficar passeando em vários estilos, porque me faz bem, eu gosto de fazer isso. Agora é engraçado, você tem essa coisa, que a sua carreira também, eu digo, ela é um pouco conturbada, no sentido dessa coisa de você sempre teve um trabalho fixo, isso tipo, né? Como professora, te prendeu muito,
e de uma certa forma tolhiu um pouco a tua parte porque musical, eu fazia né? paralelamente. Final de semana eu ia cantar. E dia de semana com a voz que me restava, né? Cantar final de semana com a voz que me restava. Porque eu dava aula todos os Então, dias. eu acho que isso não atrapalhou um pouco a Pio de fazer um trabalho solo dela, Deve ter sido, autoral, sim. de músicas autorais, né? Pode ser. Não, porque essa parte de compositor, de composição mesmo, fazer, de criar, eu não me aventurei, não. Sim, mas eu conheço vários compositores que sempre fazem música pensando na Pio, né? O Guima, por exemplo, que é um compositor amigo da gente, já fez música pensando em você, o JB e tal. Quer dizer, não ia faltar um leque de composições inéditas para compor um trabalho da Pio, tem né? bastante música que eu posso fazer até EP que se fala agora? EP, né? EP, é. Pra poder lançar. Quer dizer, ainda hoje em dia, hoje em dia com essa coisa da internet facilitou. Antigamente você tinha que ter uma gravadora para dar esse respaldo de gravar. Hoje em dia com essa coisa que você mesmo pode disponibilizar. Mas eu sou muito exigente, Zé. Mas vamos pensar que, né? Olha, tá o nosso maestro aí, nosso diretor Elídio Oliveira. Tem o Andrezinho com o nosso estúdio que patrocina o nosso programa aqui, Som das Cores. Quer dizer, tem uma galera aí que disponível para fazer um trabalho, eu digo autoral, não das suas canções que você não compõe, mas de composições inéditas da Pio Machado. Acho que já passou da hora, pensar, né? Pois é. Passou da hora. Pois é. Estou esperando os convites. E Pio, agora e você, que você caminha muito, roda muito na noite, como é que você está vendo a coisa da noite, pro cantor da noite? Você que já passou várias fases, já cantou fora do Brasil, como é que você vê a posição do cantor? Eu vou falar da tua parte, colocar você como uma cantora da noite, que você trabalha muito nessa área. Como é que você vê a dificuldade, ou melhorou, piorou? Como é que está essa situação hoje em dia do cantor na noite? Olha, fazer cultura no Brasil sempre foi muito difícil, né? Tem que ter muita coragem, tem que ter muita determinação, porque a cultura ainda é vista como aquela coisa que não é de primeira necessidade. A cultura sempre foi vista assim. Tanto que falam assim, você trabalha de segunda a sábado cantando e tocando. Aí a pessoa, mas eu sou músico. Mas você não trabalha, não? Isso aí acontece demais. A pessoa pergunta, mas tu não trabalha, não? Mas o que é trabalho? Trabalho é música, trabalho é cultura. Quem trabalha com cultura trabalha. E trabalha demais até, né? Só que depois da pandemia piorou muito. Sabe? A gente está, assim, com a cultura assim, muito desvalorizada. Você vê que o cachê do músico da noite não mudou em nada durante esses 2 anos de pandemia. Piorou, sabe? Né? Agora está catando milho. Isso aí é absurdo, sabe? Porque o dono do estabelecimento também passou por dificuldade, né? E ele joga tudo em cima da música. Mas a música que chama o público, né? É verdade. Ele tem que lembrar disso. Tem que sempre lembrar e valorizar a nossa música, sabe? O nosso trabalho, o nosso valor, mas a gente tem que aprender isso também, sabe? Falar não. Se valorizar um pouco. Exatamente. Falar, não, esse cachê tá absurdo, vocês estão achando que eu vou trabalhar por migalha. Mas essa coisa de ligar sempre a música, a arte em si, né? É uma coisa que é só lazer, que é só diversão. Eu tô lembrando aqui que eu sou criado aqui no bairro Palmares, e aí eu ficava tocando violão de dia ali no portão da minha casa ali na rua, eu morava na rua 13 ali em Palmares. Aí gostava de tocar um violão, ficava de dia ali. Só que quando dava 7 horas da noite, eu saía, ia pro centro da cidade tocar. Eu tocava de terça a domingo. Aí só que tinha uma senhora que ela passava de dia e me via tocando violão. Aí ela falou pra sua mãe, mas seu filho não faz nada, né? Só fica com esse violão. Aí a minha mãe ficou possessa. Eu falei, mas não, mamãe, manda ela acordar 5 da manhã, 6 horas ficar no muro, que ela vai ver a hora que eu tô chegando, né? Eu chegava, vinha com a minha cabeça aqui, era toda machucada, porque eu vinha dormindo no 398. Já levei muita pedrada de madrugada. Eu trabalhava, a gente chegou a trabalhar. A gente chegou a trabalhar junto, trabalhava na Tijuca, acabava 3 horas da manhã, pegava um ônibus da Tijuca para Presidente Vargas, da Presidente Vargas pegava um outro para Campo Grande outro para Palmares. Você imagina a hora que eu ia chegar em casa. Só que essa senhora não via isso, né? Ela só me via de dia, de manhã eu tocando, de tarde eu tocando violão. E falou para minha mãe, seu filho não faz nada, né? É uma vida sofrida. Né? Aí minha mãe, não, ele trabalha à noite. Mas a gente tem essa capacidade do belo, do bom, sabe? Isso é muito importante, né? Eu dou graças a Deus por ter esses dons. Não tem preço. Não tem
tem preço. Gente, eu conversei aqui com essa figuraça, minha amiga Pio Machado, que a gente vai terminar o programa com um clipe aqui, o nosso diretor vai colocar um clipe da Pio para vocês conhecerem um pouco da arte, da música, da voz dessa super cantora Pio Machado. Pio, muito obrigado. Obrigada a você. Sucesso aí no seu trabalho, que tá lindo. Obrigado. Galera, até a terça que vem. Se ligando, né? Não tem Bial, fica com Zé Al. Pra você ver, esse é o programa do Zé. Você não vai perder na Web TV. Pra você ver. O sol se pôs atrás da mão do Cristo Redentor, a sombra em cruz rendendo toda dor, abençoando essa cidade. E a noite vai maquiando